Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é sobre um homem muito forte que servia a Deus chamado Sansão, que foi um dos juízes de Israel. E a sua história pode ser encontrada no livro de Juízes, entre os capítulos 13 e 16. Há muito tempo, na terra de Israel, ainda antes de Jesus ter nascido, nasceu um bebé chamado Sansão. Ele era israelita. Mas este bebé era muito especial. Deus tinha grandes planos para a sua vida. Depois de Sansão nascer, um anjo apareceu à sua mãe e deu-lhe uma mensagem muito importante. Deus iria usar Sansão para fazer coisas maravilhosas. Mas havia uma regra muito importante. O cabelo de Sansão nunca poderia ser cortado, porque ele seria dedicado a Deus como um servo que seria usado para ajudar a libertar o povo de Israel. Naquele tempo, o povo de Israel vivia oprimido por um outro povo, os filisteus. Os filisteus eram um povo muito forte de quem os israelitas tinham muito medo. E certo dia, quando Sansão já era crescido, ele reparou numa mulher que pertencia ao povo filisteu. Ele foi ter com os seus pais e disse que reparou naquela filisteia e que queria que eles fossem buscar para que ele pudesse casar com ela. Os seus pais ficaram muito preocupados e pediram-lhe que encontrasse uma mulher do seu povo para ser sua mulher, mas Sansão não quis. Ele disse aos seus pais que era com ela que ele queria casar. Os pais de Sansão acabaram por aceitar. Eles sabiam que era Deus que estava a guiar Sansão. Por isso eles acreditavam que talvez este casamento fosse uma forma de Deus usar Sansão para combater os filisteus. Alguns dias depois, ele voltou para casar com ela. Eles chegaram à casa da mulher e prepararam um enorme banquete. Sabem o que é que aconteceu? As coisas acabaram por não correr muito bem. É que os filisteus mandaram 30 rapazes para lhes fazer companhia nos 7 dias de festa do casamento. Mas eles, sabem, acabaram todos a lutar. Os filisteus eram muito fortes. Será que Sansão conseguiu vencê-los a todos? Sim. Sansão derrotou os 30 filisteus, mas não conseguiu casar com a mulher que amava. Depois disto, Sansão atacou os filisteus, queimando as suas terras, as suas searas, os seus olivais, e os filisteus atacaram de volta, deitando fogo à sua casa e matando os seus pais. Sansão ficou muito zangado e disse que não iria descansar até que eles pagassem por tudo aquilo que fizeram. Os filisteus também não descansaram enquanto não conseguissem matar Sansão. Um dia conseguiram prendê-lo com 2 cordas novas, muito fortes, mas Deus encheu Sansão de força e ele rebentou com aquelas cordas e derrotou novamente os filisteus. Os filisteus detestavam Sansão. Ele estava sempre a vencê-los e eles queriam mesmo matá-lo. Algum tempo depois, Sansão apaixonou-se por uma outra mulher, chamada Dalila. Os filisteus descobriram que Sansão amava Dalila, por isso foram ter com ela e pediram-lhe o seguinte: Dalila, nós sabemos que Sansão está apaixonado por ti. Só tu conseguirás descobrir a fonte da sua força. Se tu nos contares qual é a fonte da sua força, tu vais ser recompensada com uma boa quantia de dinheiro. Não te vais arrepender.
Dalila fez o que os filisteus lhe pediram e por várias vezes tentou saber o segredo de Sansão, como é que ele era tão forte. Mas Sansão nunca revelou a Dalila qual é que era o seu segredo. Dalila era tão insistente que Sansão até inventava histórias sobre o seu segredo para ser tão forte. Dalila ia sempre contar essas histórias aos filisteus, mas depois chegavam sempre à conclusão que nenhuma dessas histórias era verdade. Dalila percebeu então que estava a ser enganada por Sansão e que ele não lhe estava a dizer qual é que era a verdadeira razão para a sua força e ficou muito zangada. Mas não desistiu e continuou todos os dias a perguntar a Sansão qual é que era o segredo da sua força. Certo dia, já cansado de tantas vezes ter que explicar qual é que era a razão, Sansão contou a Dalila qual é que era a verdadeira fonte da sua força, que era o seu cabelo. Ele contou que tinha sido consagrado a Deus e que nunca deveria cortar o seu cabelo. Caso o fizesse, seria apenas como qualquer outra pessoa. Sansão não aguentou então e contou a Dalila o seu segredo. Dalila esperou que Sansão adormecesse e cortou o seu cabelo e entregou-o aos filisteus. Sansão, quando acordou, ainda tentou livrar-se, mas ele já não tinha força. Ele estava longe de Deus. Os filisteus levaram-no preso, cegaram-no e colocaram-no na prisão para passar lá o resto da sua vida. Mas sabem o que é que todos os dias acontecia na prisão? O cabelo de Sansão começava a crescer, a crescer, a crescer e a crescer. Os filisteus estavam tão contentes por terem derrotado Sansão que faziam festas em honra disso mesmo. Um dia até chamaram Sansão para os ir entreter. Ele ficou de pé entre as colunas do templo. Sansão estava ali diante de todos aqueles milhares de filisteus como se de um bobo se tratasse, que é parecido com um palhaço. Mas vocês imaginam o que aconteceu? Enquanto ali estava, Sansão orou a Deus para que ele lhe desse força de novo e que o ajudasse a livrar-se dos filisteus. Então ele agarrou-se às colunas do templo e com toda a sua força fez ruir todo o templo sobre os filisteus. Sansão também morreu, mas ele naquele momento destruiu os milhares de filisteus que oprimiam todo o povo de Israel. Deus deu-lhe a vitória mais uma vez sobre os filisteus. Bom, a nossa história chegou ao fim e por isso vamos às nossas perguntas, como é costume. Primeira pergunta: quem era Sansão? Segunda pergunta: porquê é que Sansão era tão especial? Terceira pergunta: porquê é que Sansão perdeu a sua força? Antes de irmos embora, quero convidar-te a fazeres uma oração comigo. Podes fechar os teus olhos também, assim como eu. Deus, obrigado por nos amares. E nós queremos te pedir para nos ajudares a ser como Sansão e a mantermos-nos naquilo que é a tua vontade. Deus, ajuda-nos a não fugir daquilo que é o teu caminho. Nós queremos conhecer-te e buscar-te cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.